Não há fenômeno moral, mas tão somente interpretação moral do fenômeno. Isso quem escreveu foi Friedrich Nietzsche, numa obra chamada Para Além do Bem e do Mal. Esta obra me motivou a escrever este livrinho aqui, chamado O Sujeito da Interpretação em Nietzsche e Foucault. Muito bem, meus queridos, o tema desta videoaula, o conteúdo especificamente dela, é a questão da moral, da ética e do direito. Com isso, estamos entrando, então, no segundo ponto do nosso plano de ensino para terceiro ano de ensino médio integrado do Instituto Federal Catarinense, campus de Videira. Muito bem. Estou gravando esta videoaula hoje, dia 6 de agosto de 2020, quinta-feira, e nós veremos ela amanhã, dia 7 de agosto, às 14h30, com discussão ao vivo no bate-papo do YouTube, no chat do YouTube. O conteúdo desta videoaula passa por 4 momentos. O primeiro momento, para você que é estudante do ensino médio integrado, terceiro ano, eu vou fazer a apresentação então dos dois documentos muito importantes. O primeiro documento, que é o plano de atividades remotas, que vocês vão encontrar no SIGA, e o segundo, o documento mais importante para vocês estudantes, onde vocês encontram tudo o que vocês precisam, seja o conteúdo, sejam datas, sejam prazos, links para vocês acessarem o material dessas atividades remotas 3. No segundo momento, proponho com vocês uma breve revisão aí do que a gente já trabalhou até então. E o terceiro momento vocês vão encontrar, portanto, a discussão sobre ética, moral e direito, que é como eu estou introduzindo então o conteúdo da unidade 2 do plano de ensino, que está aprovado aí pelo colegiado do curso integrado em informática. E por último a gente faz uma revisão. Muito bem. Partimos então para o primeiro momento desta aula, que é a apresentação dos documentos, que é um direito de vocês saberem. Deixa eu passar o meu mouse aqui para a minha segunda tela. Fechar essa página aqui. Onde é que está meu mouse? Voltei aqui. Então, plano de atividades remotas 3. Vamos abrir aqui o de informática A, que está na reta aqui. Vamos fechar aqui. Muito rapidamente, dado que este é um documento mais formal do que para a nossa organização, muito rapidamente. Então, o conteúdo, os valores morais, como eu já abordei antes, o tema, a ética e a moral, participação nesta aula, que está sendo gravada agora, mas nós vamos discutir ela ao vivo amanhã, produção textual a partir dos conteúdos, atendimento síncronos aos estudantes, portanto uma aula com bate-papo e resolução de dúvidas sexta-feira, mais conhecido por 7 de agosto, às 14h30 no meu canal do YouTube. Atendimento síncrono dia 11, dia do estudante, muito importante. Dia 11, portanto, terça-feira, dia do estudante. Aliás, por que o dia do estudante não é feriado, né? Já que o dia do professor é feriado. Então, lá neste link do Meeting, vocês vão encontrar então o professor Sérgio ao vivo lá, em tempo real, para a gente trocar uma ideia, bater um papo, discutir e atender as dificuldades de vocês. Terça-feira, 11/8. Além desse atendimento em tempo real, o e-mail do professor Sérgio está sempre à disposição, as redes sociais, basta vocês entrarem em contato. Então, esse documento, o Plano de Atividades Remotas, ele é muito mais uma obrigação formal para com o Instituto e não é tão importante para a nossa atividade pedagógica quanto o que eu vou mostrar agora. Guia do Estudante Atividades Remotas 3. Este é o documento, como eu sempre saliento,
mais importante. Vamos abrir aqui. Vamos abrir aqui. Recolhemos lá. Então, quando vocês forem ao SIGA, esse documento vai estar anexado com o link do YouTube com esta videoaula. Agora não está porque, evidentemente, eu estou gravando a videoaula e o link ele só gera na sequência. Então, o primeiro material de uso de acesso obrigatório é a videoaula do professor, onde vocês encontram todos os encaminhamentos. O segundo material de acesso obrigatório é uma palestra do professor Mário Sérgio Portela e do professor Clóvis de Barros Filho, chamado Ética no Cotidiano, que está nesse link do YouTube. Tem 40 minutos, 45, que seja. O que eu recomendo? Ética, moral, direito, são disciplinas que a gente tem que fazer discussão. Eu sugiro que vocês, aí com as famílias de vocês, olhem junto essa palestra. Ela é importante que vocês discutam ela, olhem ela, etc, etc. Então, não vejam sozinhos. Convida alguém de casa, discutam entre vocês o conteúdo da palestra depois, né? Mas a primeira sugestão é que você veja com o pessoal de casa. Diz, olha, vamos ver o vídeo de filosofia aí que o professor recomendou, porque ele é importante. Então, primeira solução que eu dou, discuta com o pessoal de casa. Segunda, discutam entre vocês. Ponto. Então, viu a minha videoaula, viu a palestra dos professores. Aí vem o segundo ponto aqui, muito importante, a avaliação. Após ver a minha videoaula, a palestra do Café Filosófico, a palestra do Clóvis, acesse o artigo Moral e Direito, que está no link, está dentro do meu Dropbox, né? Basta dar um clique aqui e você já vai cair vai acessar este artigo, que tem 7 páginas, mas uma é de capa, outra é de bibliografia, então é bem simples, né? Vocês vão acessar então esse documento, vou fechar aqui. Acesse então esse artigo Moral e Direito, leem ele, e depois acesso esse documento que tem, vamos ver aqui, este documento aqui, chamado Avaliação Ética, que tem exatamente 6 questõezinhas sobre o artigo, aquele Moral e Direito, 6 questõezinhas. Então tá aqui, ó, Moral e Direito, postar na data 16 de agosto, depois nós chegamos na data, mas aqui já tem uma recomendação. Tem 6 questões sobre aquele texto anterior que eu abri com vocês. Esta é a primeira parte da avaliação de acesso ao conteúdo. A segunda parte, agora veja por que é importante você ver o vídeo do professor Barros, Clóvis de Barros, e do professor, enfim, do outro professor que eu esqueci o nome agora, Mário Sérgio Portela. Escolher então dois momentos importantes desta palestra e fazer um comentário coerente abaixo. Então você vê que eu achei importante tal momento, e aí você diz por que você achou importante. Achei importante esse segundo momento aqui da palestra, e aí tu discute por que você achou importante. Daí a dica que eu dei, veja com alguém da casa se for possível, veja com alguém da sua família, né? Coloca no computador, coloca na TV, porque é importante que você discuta o conteúdo. Então, esse é o momento avaliativo. Deixa eu fechar essa página aqui. Então, veja lá, só recapitulando. Baixei o artigo Moral e Direito, ouvi, acessei aqui o documento com as questões, fiz. Aí, feito o trabalho, vou no SIGA. Vai estar aberta uma tarefa até dia 16 de agosto, mais conhecido como um domingo, né? À meia-noite. E você vai postar lá o seu trabalho, contendo então as 6 questões resolvidas e o destaque de dois momentos da palestra do professor Clóvis de Barros Filho. O atendimento, portanto, dia 11 de agosto, terça-feira, no link do Meet, que está aqui. Para você acessar o link, basta você ir lá na página do IFC ou vir nesse documento que vai estar no SIGA, anexado ao SIGA. E aí, vamos supor assim, estou encontrando dificuldades. O professor colocou aqui um material complementar. Todos os meus
meus guias de estudante, tem um material complementar. Você não tem que acessar isso aqui se você não quiser. Ah, estou encontrando dificuldade para entender a matéria. Ó, moral e ética, uma introdução. Basta você clicar aqui, você vai cair em um documento que trata desse conteúdo que o professor está abordando com vocês de uma maneira muito leve mesmo, né? Muito tranquila de ser compreendida. Então, caso você queira ter acesso a material complementar, basta você ter acesso então àquele link ali. Fechei aqui, voltei. Primeiro momento desta aula, então, está encerrado, que é exatamente a apresentação do Plano de Atividades Remotas 3 e o Guia do Estudante, que eu saliento, deixa eu erguer minha cadeira aqui, é o documento de maior importância para vocês. Minha cadeira não me aguenta mais, né? 137 dias aqui em cima dela, ela tá se envergando. Segundo momento, né? Revisão, atividades remotas 1 e 2. Se vocês forem puxar pela memória de vocês vão lembrar que vocês tiveram acesso a três pensadores até agora. O primeiro foi Marx, lembram lá, as aulas presenciais ainda, a questão do trabalho, né? Uma forma bastante... uma forma nova de fazer filosofia. Eu não faço filosofia sobre a verdade, como fazia Descartes, eu não faço sobre provas sobre a existência de Deus, como fazia Tomás de Aquino, eu não faço sobre o conhecimento, como fazia John Locke, eu não faço sobre o mundo das ideias, como Platão, mas Marx faz filosofia a partir da prática. E ele escolhe, por contexto histórico, o trabalho e a alienação do homem, então, como tarefa primordial da filosofia, né? Tarefa primordial de uma filosofia prática. Com isso, ele inaugura isso que a gente conhece por filosofia contemporânea. Tudo bem, a gente deu conta de Marx, etc., né? A gente passou, então, para o segundo pensador, que é aquele que é Nietzsche, né? Nietzsche, a gente... então se dedicou a entender por que Nietzsche faz uma crítica voraz à moral, né? Nietzsche é um crítico da moral. Ele diz que a tarefa da filosofia é exatamente filosofar com martelo. O que é filosofar com martelo, professor? É exatamente a ideia de que você precisa quebrar, destruir todos os valores que fundamentam e constituem moral e eticamente esse mundo socrático, platônico, cristão, como ele diz, para criar novos valores. Então, eu diria assim, para Nietzsche, a tarefa é uma tarefa daquilo que ele chama de niilismo criativo. Professor, o que é niilismo criativo? Niilismo criativo é exatamente essa ideia de que você tem que destruir tudo, colocar tudo ao nada, ao zero, né? Para você fazer surgir dali novos valores. Por isso a tarefa filosófica primordial, ou por excelência, é crítica e destruição dos valores e criação de novos valores. Então os novos filósofos, segundo Nietzsche, eles são criadores de valores. E tem total relação com o conteúdo que a gente vai abordar nessa unidade 2. Matezinho. Por fim, a gente viu Hannah Arendt, né? E a ideia de banalidade do mal a partir também de uma filosofia muito concreta, muito prática, que é os regimes totalitários como o nazismo e o fascismo, especificamente o nazismo, né? E como o mal foi banalizado pelo nazismo e pelas pessoas que eram, vamos dizer assim, operadoras do sistema político nazista. Aí a gente vem para o nosso cotidiano, né? A gente tem notícias de 1.000 mortos, 1.200 mortos, 1.300 mortos, e eu convoco a vocês não banalizarem esse grande problema que a gente vem passando. São milhares de brasileiros mortos
por Covid-19 e grande parte tem responsabilidade política nessa história, né? Responsabilidade política. Então, é muito importante que a gente não banalize o mal, né? Achando que é um fato da natureza. É a natureza que está matando as pessoas. Alto lá. Então, mas isso é só para a gente ver que o conceito de banalidade do mal tratado por Arendt, ele é muito concreto, ele pode ser uma chave para a gente interpretar o nosso presente. Tudo muito bem, isso foi a revisão então das atividades remotas 1 e 2. E agora então passamos, portanto, ao terceiro momento desta videoaula, que já está com 15 minutos, que é exatamente a questão da moral, da ética e do direito. Deixe-me pegar o material aqui. Muito bem. Ética, moral e direito. Meus queridos, esta é uma aula que merece e merecerá ser sempre debatida, discutida, porque a gente eu não posso ficar contente enquanto professor que eu estou dando uma aula de moral e de ética para uma webcam. Então, infelizmente, é o que nós temos, mas esta é um tipo de aula que precisa ser discutida, debatida, enfim, para a gente formular a nossa própria percepção do que a gente entende por isso. Mas a gente tem que começar, então, dadas estas condições, se perguntando: ética, moral e direito são a mesma coisa? O que vocês acham? Ética, moral e direito dizem respeito à mesma coisa? Respondo para vocês, meus queridos: não. Vamos pegar aqui moral e direito. Moral e direito. Vamos pegar um exemplo do nosso cotidiano. Quem de vocês aqui tem CNH, Carteira Nacional de Habilitação? Escrevam aí no chat, por favor. Quem tem Carteira Nacional de Habilitação? Pergunto para vocês: por que você pisa no freio e breca o seu automóvel no semáforo de luz vermelha? Por que você para no semáforo de luz vermelha? Eu posso responder assim: ah, professor, o guarda vai me ver e vai me multar, vai colocar pontos na minha CNH. Muito bem, se você para por esta razão, você não está sendo nem moral nem ético, mas você está sendo exatamente coagido por uma força que vem de fora. Então, aqui vem a primeira caracterização do direito. O direito é sempre uma obrigação. O direito sempre envolve uma coerção. Essa obrigação, professor, posso ser eu mesmo que coloco para mim? Não. Está estipulado no código. É uma obrigação, é um dever que vem de fora. Portanto, o direito implica em liberdade, professor? Não. O direito sempre implica em uma obrigação. Mesmo exemplo. Por que eu paro no semáforo de luz vermelha? Ora, se eu paro no semáforo de luz vermelha, com o objetivo, por exemplo, de preservar a integridade física de um pedestre. Se eu paro com o objetivo de preservar a minha própria integridade, dado que eu posso avançar o semáforo e alguém bater violentamente no meu automóvel. Então, vejam bem, eu estou tendo dois motivos, pelo menos aqui, para que eu freie o meu carro no semáforo de luz vermelha. Primeiro motivo, preservar a vida de um pedestre. E o segundo, preservar a minha própria vida para que eu não cause dano nem a mim, nem a terceiros. Aí eu posso dizer assim: foi uma obrigação que me fez tomar a decisão de frear no semáforo de luz vermelha? Direi para vocês, não. Foi exatamente o bom uso da nossa liberdade, ou o bom uso da liberdade, que nos criou condições para que freássemos no semáforo de luz vermelha e
causasse o menos dano possível a terceiros e a mim próprio. Vejam bem que eu criei uma obrigação. Vejam bem que a obrigação moral ali, ela não vem de um código, ela não é externa. Eu criei a obrigação do ponto de vista interno, né? Eu criei uma obrigação moral para mim. Ah, professor, vamos criar um exemplo, vamos seguir no mesmo exemplo. Supondo que não tem pandemia, e eu estou vindo da balada com meus colegas de automóvel às 5 horas da manhã. Não bebi, dado que eu tenho a decisão moral de preservar a mim mesmo e preservar a terceiros, então eu fui escalado o cara da rodada para não beber e, portanto, conduzir o automóvel, e eu estou vindo 5 horas da manhã. E o semáforo de luz vermelha, de repente, fecha a minha frente. E eu resolvo avançar o sinal. Com a justificativa moral de que alguém pode ter algum assaltante ali e vir a causar algum dano em um eventual assalto. Vejam bem, se no primeiro caso eu freiei porque eu quero preservar a vida de um terceiro e preservar a minha própria vida como um valor intrínseco, no segundo momento eu estou pensando nas consequências que o mesmo fato pode acarretar a mim e aos meus colegas que estão do lado. Portanto, se no primeiro momento eu tenho uma moral de obrigação, de princípios, nesse segundo momento eu tenho uma moral de consequências. Ah, professor, qual a diferença da moral de princípios da moral de consequências? Na moral de princípios, eu vou estudar um filósofo chamado Immanuel Kant, que trabalha com a ideia de que as ações morais são aquelas que você pode fazer e todos podem praticar em qualquer lugar do mundo que vai trazer um benefício maior para todos. Vamos ver. Freiei no semáforo de luz vermelha. Preservei a minha integridade e a integridade de terceiros. Muito bem. Isto é moral tanto aqui no Brasil, em Videira, quanto no trânsito caótico da China ou no trânsito caótico da Índia. Por quê? Porque eu estou agindo de acordo com um princípio moral. Qual seja ele? O princípio moral de preservação da vida e do menor impacto que a vida pode sofrer, independente se vai acontecer. No segundo caso, parei no semáforo de luz vermelha, avancei o semáforo de luz vermelha para evitar que eu fosse assaltado. Vejam bem, se no primeiro tem um princípio, aqui nós temos uma consequência. Qual que é a consequência? Se eu freio, alguém vem e me assalta e causa dano a mim e aos meus amigos. Então eu estou sendo um utilitarista. Quem são os representantes, né, dessa corrente ética? Sobretudo Aristóteles com a sua ética deontológica, né? A ética deontológica, que é uma ética consequencialista, e os utilitaristas, né? John Stuart Mill, Jeremy Bentham, que colocam claramente toda e qualquer ação que a gente faz no mundo, elas devem levar em consequência dois senhores: causar a menos dor possível e causar o máximo de felicidade possível, de prazer possível, e diminuir a quase zero a possibilidade de dor e sofrimento. Então essa é uma ética utilitarista, né? Então, vejam bem, qual é então a diferença entre moral e direito? Em palavras muito simples, toda ação moral ela implica em liberdade. Sempre está no meu poder fazer ou não fazer.
Quando eu vou para a seara do direito, para o mundo do direito, sempre está implicado uma obrigação. Sempre tem uma imposição externa a mim que me coage a agir de forma X e não de forma Y. Então, esta é basicamente a diferença entre moral e direito. Enquanto direito eu ajo por obrigação, na moral a minha ação ela sempre implica em liberdade. Professor, eu posso fazer críticas à moral e ao direito? Posso acatar cegamente regras do direito e regras dos costumes morais? Meu caro, não. Quando você começa a fazer uma análise crítica dos valores morais e de como é estipulado o direito, você está entrando, portanto, no campo da ética. Professor, então o que é ética? Diria assim, ética é a reflexão crítica acerca dos valores morais e do próprio direito. Aí vem a questão, professor, então o que é um valor? Se ética implica na avaliação dos valores morais e dos valores que fundamentam o direito, o que é então um valor? Vamos ver essa charge aqui da nossa ilustre filósofa argentina, que diz o seguinte, né? Nossa ilustre filósofa argentina, Mafalda, né? Aliás, quando vocês forem a Buenos Aires, não deixem de tirar uma foto com a Mafalda, né? Esse grande personagem do Quino. Chega ela ao Manolito, que tem nesse recorte de jornal Manolito. Manolito responde as cotações do mercado de valores. A nossa filósofa, Mafalda, de valores morais, espirituais, artísticos, humanos. Manolito, pragmático, capitalista, vai dizer não dos valores que servem para alguma coisa. Então a pergunta do professor Sérgio é: o que é um valor? Para que serve um valor? Direi para vocês. Valor é aquilo que permite a qualquer pessoa fazer uma escolha. Vamos dar um exemplo muito claro. Vocês são alunos do terceiro ano do ensino médio do Instituto Federal Catarinense. Há 3 anos atrás, quando vocês estavam concluindo vossos nono anos, vocês poderiam ter várias possibilidades de ensino médio em Videira ou região. Minha cadeira baixou de novo. Várias possibilidades. Você poderia ter ido para uma escola particular, como o SIC, como Superação. Você poderia ter ido para uma escola estadual. E você poderia e veio para o Instituto Federal. Por quê? Porque na percepção daquela pessoa que escolheu, seja você, ou seja a sua família, o Instituto Federal é aquela instituição de ensino, diante dessas 5, 6 que a gente tem, a que tem maior valor. Que tipo de valor? Valor econômico? Talvez valores morais, humanos, artísticos, espirituais, não sei. Mas o que fez vocês fazerem essa escolha foi definitivamente um valor. Então, vamos dizer assim, é uma conceituação de orelha de livro. Valor é aquilo que permite a mim, como sujeito, fazer uma escolha. Aí vem a questão ética. Quem estipula para mim os valores? Sou eu mesmo que estipulo os meus valores? Ou eu colho valores que vêm dos costumes morais, da religião praticada pela minha família? Ou eu sou capaz de criar os meus próprios valores? Daí vem a questão de Nietzsche. Por isso que Nietzsche vai dizer: não existe fenômeno moral em si mesmo. Existe interpretação moral do fenômeno. E aqui a grande tarefa ética, moral que nós temos.
a tarefa de criar os nossos próprios valores para que as decisões que a gente venha a escolher, a gente venha a tomar, seja a melhor decisão possível. Nessa discussão de qual é a melhor valor, então a gente precisa fazer uma crítica a como o direito é constituído na nossa sociedade, a como os valores sociais, os valores morais, eles são socializados, transmitidos, difundidos entre nós. Vamos pegar o exemplo do direito novamente. Qual que seria a boa regra do direito que nós podemos acatar e obedecer ela com boa intenção? Pois então, digo para vocês, a boa regra do direito é aquela que é capaz de ouvir os valores morais da sociedade. Então, a isso nós chamamos princípio moral do direito. Então, toda regra do direito tem que ter um princípio ético que a norteie. Por quê? Porque aí as pessoas vão, de fato, acatar aquilo como um valor e praticar para si mesmas. Exemplo, né? Cadeirinha para bebês. Houve uma tentativa aí de retirar a obrigação de cadeirinhas para bebês. As pessoas se posicionaram contra. Por quê? Porque já está instituído como uma moral, né? Uma moral. Por mais que um governante deslocado resolva tirar a cadeirinha para bebês, aqueles pais que têm em si o valor da preservação da vida vão colocar a cadeirinha para bebês. O uso de cinto de segurança. O uso de cinto de segurança, por exemplo, no meu caso, não é necessário que tenha uma regra de trânsito que me penaliza para que eu use. Eu uso porque eu sei que isso diminui os danos da minha vida. Então, eu obedeço a essa regra do direito porque ela tem um princípio ético-moral lá dentro do direito. Mas a gente sabe que o direito nem sempre é assim, né? Se a gente for olhar a história do direito brasileiro, por exemplo, há 120, 115 anos atrás, aí, até 1888, era um direito constitucional do cidadão brasileiro pegar o seu escravo, levaram a uma praça pública e chicoteá-lo. Uma regra do direito. Será que se a nossa Constituição colocasse uma regra como essa, as pessoas acatariam ela? Alguns acho que sim, mas a maioria não. Então vejam bem, essa é a questão. Qual o valor moral que está presente em uma regra do direito? E quando a gente começa a pensar sobre isso, fazer questões sobre isso, a gente está entrando no campo da ética. Muito bem. Já se vão 33 minutos de aula, vamos avançar um pouquinho mais aqui nesses slides. Não vou ver todos, só os que permitem a gente uma boa reflexão. Então, aqui é sobre a questão dos valores, né? Ações podem ser justas ou injustas, boas ou más, certas ou erradas. Vai depender sempre do valor que sustenta, como eu já disse antes, né? Por exemplo, se a gente pegar o exemplo da Constituição colonial do Brasil, né? Era uma regra justa o fato de que o cidadão brasileiro poderia chicotear o seu escravo em praça pública. Uma regra justa. Agora, do ponto de vista moral, é certo? Do ponto de vista ético, é uma regra boa para a gente organizar a sociedade? Evidentemente que não. Então, boas regras são aquelas que são justas, boas e certas. Mas sempre, para a gente chegar a este ponto de dizer que uma regra certa, boa e justa, a gente precisa fazer essa discussão do que são os valores. Então aí vem a questão do juízo de fato de valor, nem vou entrar, é muito simples de entender. Por exemplo, esta é uma cuia de chimarrão. É um juízo de fato, estou fazendo uma constatação. Eu odeio tomar chimarrão. Juízo de valor. Juízo de fato, constatei, essa é uma cuia de chimarrão.
Eu odeio tomar chimarrão, é um juízo de valor, muito simples de ser entendido. E vou aqui então nesta última, vamos dizer que essa aqui é a última lâmina, né, para a gente discutir. O que é um valor, né? Valor em si não existe, a tarefa nietzschiana, né, eu tenho que quebrar muitos, destruir muitos valores e criar outros valores. O valor implica sempre, isso que é importante, é sempre uma relação, né? E aqui a gente pega a tarefa de Nietzsche, é uma relação em que um sujeito que valora se relaciona com o objeto a ser valorado. Então, vem tudo aquilo que a Mafalda colocou. Quando eu digo que uma ação é boa, está implícito ali valores estéticos, ou seja, é bonito ou é feio. Valores morais, é bom ou é bonito. Valores do direito, da justiça, né? Justo ou injusto. Valores, novamente, estéticos, gosto ou não gosto, né? Portanto, sempre implica em uma afetividade. Meus queridos, a gente tem que perguntar uma questão bastante existencial. Aquilo que eu sou nesse momento, aquilo que eu faço nesse momento, que valor tem? Você viveria novamente essa vida que você está vivendo intensamente, exatamente como ela está acontecendo agora? Essa é uma questão, né? Você tem que criar valores tão intensos e tão bons que todos os momentos da tua vida que já aconteceram, você deseje que eles aconteçam novamente na roda do tempo. Isso é o que Nietzsche chamou de amor fati, né? Amor ao fato. Isso é o que Nietzsche chamou do tempo como uma roda e não como uma linha reta, né? Então, concluindo essa aula aqui, né? Que valores sustentam as minhas decisões? Que valores sustentam as minhas relações pessoais com a minha família, com os meus amigos, com os meus colegas? O que significa essa instituição de ensino, né? Que vocês fazem parte? Que valor que ela tem para vocês, essa instituição de ensino que vocês fazem parte, que é o Instituto Federal? É a mesma questão que eu faço para mim, né? Eu não posso fazer desta aula somente uma discussão com uma webcam que está ali na minha frente, com um notebook que está à minha frente e com um monitor que está do meu lado esquerdo. Eu quero que vocês, de fato, se sintam afetados com essa relação professor-aluno. De fato, 137 dias, né, de quarentena para nós não está sendo fácil. Que a gente, então, valorize, atribua melhores valores às aulas quando elas voltarem presencialmente, a nossa relação professor-aluno, a nossa relação de colegas, enfim, que fazem parte da mesma turma. Então, dito isso, concluo por aqui essa parte do conteúdo. Vamos então à última parte do vídeo, que é uma breve revisão, né? Então, veja lá. Eu tenho que ver essa aula do professor, discutir no chat ao vivo. Depois eu posso ter dúvidas e eu vou discutir em tempo real com o professor no Meet, terça-feira, dia do estudante, dia 11 de agosto, né? Vou lá para o link do Meet. Fizemos a revisão, Marx, Nietzsche, Hannah Arendt. O conteúdo versou sobre ética, moral e direito. Recapitulando, direito, tudo aquilo que vem de fora e nos obriga a fazer determinada ação ou não. Moral sempre implica em liberdade e uma escolha do sujeito em fazer ou não fazer. E ética, quando eu começo a pensar criticamente sobre como se estipulam os valores morais, os valores do direito, os valores que organizam a sociedade. Lembrando que vocês têm podem olhar o vídeo do Café Filosófico com seus pais, com seus colegas que moram em casa, discutir com os colegas, responder 6 perguntinhas sobre o texto Moral e Direito, destacar, portanto, 2 características importantes da palestra do Clóvis e do professor Mário Sérgio Portela, e
e dizer por que você acha importante. Dito isso, nos vemos por aí. Cuidem-se e cuidem dos seus. Abraço do professor Sérgio. Antes aqui um recado. Vejam, se vocês por acaso estiverem estudando para o Enem, aí eu estou fazendo vídeos, né? Tem lá na playlist Filosofando com o Enem, vídeos onde eu comento questões passadas do Enem de filosofia. Abraço para vocês, até a próxima.